Oi gente, nesse vídeo a gente vai ver o método de ordenação chamado Bubble Sort, ou método da bolha em português. Esse método de ordenação, né, é um algoritmo bem simples, o que pode ser uma coisa boa e pode ser uma coisa ruim. Nesse caso, os elementos com maiores chaves do conjunto, eles vão emergindo para o topo daquele conjunto. No nosso exemplo, o topo vai ser representado pelas últimas posições do vetor, porque a gente vai pegar um vetor desordenado para ordenar e mostrar como é que a gente vai fazer essas maiores chaves do conjunto emergirem para o topo. Bem, o que a gente pode dizer mais sobre esse algoritmo? A gente vai fazer uma interação sobre o conjunto de dados várias vezes, a gente vai fazer a comparação dos dados de 2 em 2 de pares, e a gente vai ficar fazendo a mesma coisa que a gente fez naquele vídeo anterior com as pessoas. Se o maior estiver à esquerda, então tem uma troca de posição com o da sua direita. E a gente vai fazer isso várias vezes até todo o vetor estar ordenado. Falando sobre a complexidade desse algoritmo, no melhor caso ele é O de n e no pior caso ele é O de n2. Ele vai ser o melhor caso, vai acontecer o melhor caso, quando os dados que esse algoritmo pegar já estiverem ordenados. Mas isso vai depender de como você implementa o algoritmo. A gente pode ter uma implementação que vai ser O de n2 sempre. E o pior caso, é o O de n2, é quando todas as comparações possíveis são realizadas. Ou seja, também depende do que eu acabei de falar, depende de como o algoritmo é implementado. Ele pode ser implementado de mais de uma forma. Ou seja, como a gente tem que considerar o pior caso, esse algoritmo tem complexidade O de n2, de ordem quadrática. É aquele que a gente sabe que possui alinhamento de laços. Então vamos dar um exemplo aqui com algumas cartas. Digamos que a gente tem um pequeno baralho com a lista de Fibonacci aqui, os 6 primeiros elementos da lista de Fibonacci desordenados. A ideia é fazer com que os maiores elementos, a cada interação, sigam para o topo do vetor, que a gente está falando aqui, que vai ser a direita do vetor. Então a primeira coisa que a gente vai fazer, na primeira interação vai pegar só o maior elemento, a gente vai fazer as comparações. Então a gente faz a primeira comparação. Bem, 13 é maior que 5? Então o que é que faz? Faz uma troca. Vamos continuar fazendo. A segunda comparação da iteração, 13 é maior que 2? Então troca também. Terceira comparação, 3 maior que 1? Sim, é maior. E a gente está sabendo que o 13 é o maior, né, de vista, a gente consegue saber. Então a gente sabe que essas comparações vão realizar trocas até o 13 ser levado para o topo. A gente conseguiu ordenar a última posição. Então, a gente já sabe que numa boa implementação a gente não precisa mais considerar já essa posição. A partir agora da segunda iteração a gente vai iterar somente até aqui. Então, vou começar tudo de novo no mesmo processo. Faço a primeira comparação, 5 maior que 2, faz a troca. Mais uma comparação, 5 maior que 1, sim, faz a troca. Mais uma comparação, 5 maior que 3, realiza a troca. Última comparação dessa interação, 5 maior que 8, não, então não faz troca. E agora o 8 já vai estar ordenado, que na segunda interação o segundo maior vai para o topo do vetor. Vamos para a terceira interação agora, começar lá do começo. Primeira comparação, 2 maior que 1, sim, então realiza a troca. Próxima comparação, 2 maior que 3, não realiza a troca. 3 maior que 5, também não, então já temos agora o 5 ordenado. Aqui de vista a gente já sabe que está ordenado, né? Mas o algoritmo não sabe, então ele vai fazer as comparações até ter certeza que está tudo ordenado. Então a quarta interação, 1 maior que 2, não troca. Segunda comparação, 2 maior que 3, não troca. Agora essa posição também está ordenada. E a gente vai para a quinta interação, perceba que são 6 elementos, estamos indo para a última interação, que são 5 interações. Então isso já diz alguma coisa sobre como implementar esse método da bolha. Então a gente vai ter a primeira comparação, 1 maior que 2, não. Então, da última interação já está todo mundo ordenado. Aqui apareceu um 4, viu gente? Mas é para ser quinta. Desconsidere aí. Então vamos pensar um pouco na mecânica desse Bubble Sort, da mecânica do algoritmo dele. Com certeza a gente já sabe que para fazer comparações de pares, a gente vai precisar da implementação de 2 laços. Então a gente vai usar 2 laços aqui. O laço externo vai servir para controlar o limite de posição final a ser percorrida. Vocês lembram que em cada volta do laço o maior já ia para o final? Então, se eu tenho certeza que na primeira iteração o último já está ordenado, na segunda iteração o penúltimo já está ordenado também. Então a gente não precisa comparar, né, todos. Mas a gente pode fazer isso. Se a gente quiser, a gente pode ir até o final em todas as iterações, mas não tem necessidade.
o interno, ele vai pegar um por um dos elementos e fazer as comparações em pares. E aí vai fazer aquilo ali, né? Se o primeiro de cada par for maior que o segundo, acontece a troca dos elementos. Então vamos aqui para o algoritmo, lembrando que ele é feito em JavaScript. Então eu tenho aqui uma função bubble sort, uma versão 1 que eu estou colocando. Essa aqui é a pior versão, certo? Porque eu estou fazendo o seguinte, ó. Eu não estou considerando nessa versão aqui que o último elemento está sendo ordenado a cada iteração. Então eu estou fazendo um for externo, indo de 0 até o tamanho do vetor menos 1, porque eu só vou poder comparar o penúltimo com o último, né? Não posso comparar o último com alguma outra coisa. Então eu só vou percorrer até o tamanho do vetor menos 1 para comparar com o penúltimo e o último. E estou fazendo a mesma coisa aqui, ó, no laço interno. Eu estou indo até o final também, ou seja, estou desconsiderando que a cada volta o algoritmo está ordenando o último elemento. E aí estou fazendo, ó, se o itens 1, né, for maior que o itens i mais 1, eu botei o i aqui no interno. Então eu faço aquela troca, ó, que a gente fez, que eu mostrei no vídeo anterior, né? O vídeo anterior sobre como fazer trocas mais fáceis em JavaScript, nessa versão mais nova. Então esse caso aqui ele pega e retorna o vetor ordenado ao final disso. Isso aqui, nessa versão, ele é completamente ODN2, porque ele faz o laço em todas as posições, em todas as vezes. Considerando essa questão, que ele não está otimizado, vamos pensar numa melhoria para ele, considerando que em cada interação, a última posição do vetor já está ordenada. Bem, essa outra versão é assim. Muda pouca coisa, mas já é bem significativo na otimização. A variável last inicia com o valor do tamanho do vetor menos 1 e vai sendo decrementada a cada iteração para desconsiderar a última posição, para depois desconsiderar a penúltima posição e assim por diante. Então só essa mudança aqui já é muito significativa. Eu vou reutilizar essa variável aqui dentro do for interno. Vai também fazer as comparações somente até onde é necessário. Então está aqui o for externo está com esse last e agora o interno está com esse last aqui também considerando. O primeiro for ele controla até qual a última posição e o for interno ele vai fazer as comparações também só até a última posição corrente. E aí, para melhorar de vez, assim, para agora ficar um algoritmo mais bacana, a gente vai utilizar uma flag aqui para verificar o seguinte. A gente viu naquele jogo de cartas que pode ser que depois de algumas iterações todo o vetor já esteja ordenado e eu continue fazendo comparações desnecessárias. Então, essa flagzinha aqui vai servir para isso, para controlar, para saber se o vetor já está ordenado depois de algumas iterações. Então, em vez de fazer dois fors, um dentro do outro, eu estou fazendo um do while por fora, para ele pelo menos verificar uma vez, porque pode ser que na primeira vez já esteja ordenado o vetor, então eu tenho que verificar pelo menos uma vez, por isso do while. Então essa variável swap aqui, ela vai começar com false, ou seja, quer dizer que se na primeira vez não tiver havido trocas, então o vetor está ordenado, então só basta fazer essa vez. Mas aí, se por acaso dentro do for interno, que ele continua variando até o last, ó, que nem a segunda versão, se existiu um item que está desordenado, que é dado pelo if aqui, então esse swap vira para true, ou seja, ocorreu uma troca. Vai verificar pelo menos uma vez se ainda há necessidade de continuar realizando trocas. Então, essa é a versão mais otimizada do Bubble Sort. Resumindo, o Bubble Sort é um algoritmo simples, com taxa de complexidade alta, não recomendado para grande conjunto de dados. Ele compara elementos vizinhos para saber se estão ordenados, caso contrário realiza a troca. As comparações são realizadas até não haver mais elementos desordenados. E a sua execução no pior caso é ODN2. Então a gente pode dizer que a complexidade dele é essa, apesar de se os dados estiverem ordenados ele vai virar ODN, naquele último caso que a gente viu, certo? Então é isso aqui que a gente ficou com o Bubble Sort. Espero vocês nos próximos vídeos para vermos mais métodos de ordenação.